Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Estamos muito felizes por essa programação da Semana Espírita Chico Xavier, que anualmente o Movimento Espírita realiza na cidade de Parnaíba. E a nossa casa esse mês é de homenagens a Chico Xavier, todos os temas de palestras. E quando recebemos a convocação para que a tarefa da Semana Espírita fosse hoje na nossa casa, nós já tínhamos um tema preparado para essa palestra e vimos que vinha bem a se adequar ao tema trazido pela UME, de acordo com o que foi escolhido para ser trabalhado na Semana Espírita. Então, essa narrativa que faremos hoje, ela diz respeito ao missionário de Jesus, que aceitou o compromisso de trabalhar pelo Espiritismo. E me permitam aqui hoje colocar um pensamento que há muito tempo me acompanha e que eu pretendo trabalhar nesse momento na nossa fala, de forma que vocês possam me acompanhar nesse pensamento, que não é meu. Fui beber em Kardec e em outras obras, para que a gente possa, no final, perceber se existe algum sentido na fala que aqui irei colocar, de que essa propagação do Espiritismo foi trabalhada inicialmente por Kardec, quando nos trouxe a codificação, depois com Chico Xavier, e que na realidade são uma só alma e uma só missão. Como eu disse, esse pensamento me despertou a partir da leitura de obras póstumas. Quem me conhece sabe que eu já coloquei esse pensamento em muitos momentos. Quando eu li obras póstumas, principalmente no item Meu Retorno, de 10 de junho de 1860, me chamou a atenção o texto de Kardec, quando ele fala de um momento em que ele se encontrava na sua residência, conversando com um espírito amigo, através da médium, a senhora Schmidt. E nessa conversa, Kardec falava da preocupação dos seus companheiros de como ficaria o Espiritismo com a sua desencarnação. Quem iria conduzir a doutrina? Quem iria substituí-lo? Eu não vou narrar aqui a conversa dele com o Espírito, porque é interessante que cada um busque na obra por inteiro essa informação. Mas nesse momento dessa conversa, está lá em Obras Póstumas que o Espírito disse a Kardec que ele não iria ficar muito tempo naquela encarnação, que seria necessário que ele desencarnasse para cumprir a lei da natureza, porque todos nós temos que desencarnar e reencarnar para completar o nosso ciclo evolutivo. Então seria necessário que Kardec desencarnasse para reencarnar logo mais e arrematar a obra que ele não poderia naquele momento. E disse para ele: se fosse possível, você ficaria entre nós até concluir a obra, mas é necessário que se cumpra a lei da natureza. Então você vai desencarnar, não vai ficar muito tempo entre nós, mas com certeza vai retornar depois de alguns anos. Vai ficar ausente durante alguns anos, vai retornar. E quando retornar, vai ser em condições que lhe permitirão trabalhar cedo. A gente lembra que Kardec iniciou o trabalho dele na codificação aos 51 anos. Então ele iniciou uma fase da sua velhice já. E aqui o Espírito diz que ele vai desencarnar, vai passar um tempo no mundo espiritual e vai retornar para concluir a obra.
E será de tal forma que ele agora vai começar muito cedo o seu trabalho. Então, Kardec, o bom senso encarnado, como diz Camilo Flammarion, no seu discurso diante do sepultamento de Kardec, disse, fazendo as contas, disse, bom, supondo aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam a fazer, e tendo em conta o tempo de minha ausência, e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, isso nos leva forçosamente ao fim deste século, ao começo do outro. Então Kardec fez as contas e disse, bom, então, supondo o tempo que eu ainda vou ficar aqui na matéria, organizando o trabalho na codificação, o tempo que eu vou ficar no mundo espiritual, o meu retorno, o período de infância, de juventude, o tempo que um homem vai estar em condições de assumir um trabalho, isso vai se dar no fim deste século, século XIX, ou no começo do outro, século XX. Kardec concluiu dessa forma. Então, Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. Recentemente, nós comemoramos aí o aniversário do desencarne dele. E 41 anos depois, início do século XX, 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, nasce Chico Xavier. E aí a gente vai lembrar quando Kardec disse, isso nos leva forçosamente ao fim deste século ou ao começo do outro. Então essa é a informação que nós encontramos no livro Obras Póstumas e que quando fizemos a leitura, imediatamente, então Chico é Kardec. Esse é o pensamento que me ocorreu. Recentemente eu comprei um livro muito interessante da doutora Marlene Nobre, Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho. Para quem não conhece, ou quem não conheceu, porque já desencarnou, a doutora Marlene Nobre foi fundadora do Centro Espírita Caibachuta, em São Paulo, da Associação Médica Espírita de São Paulo, da Associação Médica Espírita do Brasil e da Associação Médica Espírita Internacional. Então não é qualquer pessoa que escreveu esse livro. E juntamente com o marido ela fundou o jornal e a editora Folha Espírita. Então, lendo a obra da doutora Marlene, eu encontrei mais um motivo para trazer essa abordagem. Então a doutora Marlene conheceu o Chico Xavier no ano de 1958. Ela fazia a faculdade de medicina, era amiga de Valdo Vieira e Valdo trabalhava com Chico Xavier. E aí Chico manda um convite para a doutora Marlene, através de Valdo, para que ela vá até a sua casa, que gostaria de conversar com ela e convidá-la para trabalhar com ele. E ela se surpreendeu com aquele convite. Ela era muito jovem, mas já era espírita, muito envolvida com o movimento espírita, com os trabalhos de assistência. Ela foi. E quando ela chegou lá, Chico a recebeu e ela disse que ficou surpresa, porque ele conversava com ela sobre os trabalhos, as visitas que ela fazia, de uma forma impressionante. Parecia que ele acompanhava os passos dela, que ele sabia exatamente tudo o que ela estava realizando. Era um espírito muito presente nas atividades que ela fazia, que ela realizava das visitas. Então, nesse momento, ela aceitou trabalhar juntamente com o Chico na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Ela conviveu muitos anos com Chico Xavier. Muitos anos. Ela trabalhava ao lado dele, ela organizava as filas, ela direcionava as pessoas, ela acompanhava os atendimentos, ela privava muito da intimidade dele, e ela teve a oportunidade de presenciar muitos fatos, ouvir muitas conversas de Chico, e alguns fenômenos também que a levaram a ter esse sentimento em relação a Chico Xavier, que é esse sentimento que eu coloquei agora há pouco, de que ele fosse
a figura de Kardec encarnada como Chico Xavier. E ela narra um fato bem interessante nesse livro, eu escolhi apenas 2, que ela diz que estava na comunhão espírita, organizando a fila, e Chico a chamou. Quando Chico a chamou e ela adentrou a sala para atender o Chico, ela disse que teve um insight. E de repente, ela não estava no ambiente de Uberaba. De repente, ela estava no ambiente do século XIX. E ali não estava o Chico. Estava Kardec. Aí ela disse que olhou e disse: professor, o que o senhor deseja? E quando ela se deu conta de que ela estava falando a Chico como se estivesse falando a Kardec, ela ficou toda sem jeito. E aí ela disse que o Chico olhou para ela e disse assim: ué, Marlene, você está vendo o nosso passado? Isso só uma confirmação de Chico de que ele e Marlene, doutora Marlene, vivenciaram o passado no século XIX e que naquele momento ela estava a lembrar a figura de Kardec, a ver a figura de Kardec e Chico Xavier. Mas tem um outro momento narrado na Folha Espírita, do ano de 1976, que fala de um momento em que o Luiz Antônio Gaspareto, foi visitar Chico em Uberaba. E lá na comunhão, no grupo Espírita da Prece, ele estava recebendo os pintores numa apresentação e Chico estava presente. E nesse momento, o Espírito Luz André dirige-se a Chico. Estava pintando, olha para Chico e diz: merci, Alain. Obrigada, Alain. Então o Espírito que estava através do Luiz Gaspareto estava vendo em Chico Kardec. Merci, Alain. Referindo-se a Chico. Mas aí aconteceu um fato interessante. A doutora Marlene, como ela tinha muitos e muitos elementos que faziam com que ela tivesse essa compreensão, ela disse: Chico não vai desencarnar sem que eu coloque essa informação, sem que eu divulgue essa informação. Chico já estava com 87 anos, então ela fez nas suas meditações uma prece e fez um pedido especial. Na prece ela dizia que preciso tornar pública a minha convicção de que Chico era a reencarnação de Allan Kardec. E ela pediu um aviso quanto à data que seria mais favorável antes que ele desencarnasse. Então ela fez essa prece, pediu auxílio da espiritualidade e ela foi atendida por Caibá Schutter, que era o guia espiritual dela. Porque a doutora Marlene era médium, trabalhava na mediunidade, e Caibá Schutter era o guia espiritual dela. E aí o Caibá Schutter disse: você tem certeza que quer fazer isso? Nós realmente precisamos desse testemunho. Mas você tem consciência do tamanho do terremoto que vai cair sobre sua cabeça? Ela ia colocar uma informação, como eu estou colocando agora, e muitos que estão ouvindo podem estar dizendo assim: não tem nem sentido isso que ela está dizendo. Mas nós vamos continuar aqui para ver se a gente encontra o sentido. E aí ela disse: sim, tenho e estou disposta a pagar o preço que for necessário. Não posso guardar essa certeza somente para mim. E aí Caibá Schutter disse para ela: então aguarde, e nós avisaremos quanto ao momento propício para essa revelação. Chico já tinha concluído a sua obra, a espiritualidade já achava que seria o momento, mas precisava que alguém tivesse esse interesse, essa disposição. E aí a doutora Marlene conta que no ano de 1997 ela estava no grupo Espírita da Prece em Uberaba, fazendo uma visita a Chico, que agora ela já morava em São Paulo, e lá ela se encontra com a Sônia Barçante. A Sônia Barçante
havia participado da confraternização das mocidades e madurezas espíritos do Triângulo Mineiro, com Metrino, que se realizava anualmente em Tuiutaba. E nesse dia em que ela estava nessa confraternização, o médium Antônio Badui, ou algo assim, recebeu uma mensagem do Espírito Hilário da Silva, afirmando que Chico era Kardec. E aí, a Sônia Barçanto estava lá no grupo Espírito da Prece, porque ela queria conversar com o Chico e pedir a autorização de Chico para divulgar essa mensagem. E aí a doutora Marlene ficou muito interessada e disse: olha, eu quero saber o resultado dessa conversa. E aí depois a Sônia ligou para ela e relatou a conversa que teve com o Chico e disse que Chico perguntou para ela quantas pessoas estavam presentes nesse encontro, que o Espírito deu essa mensagem dizendo que ele era Kardec. E ela disse cerca de 500 participantes. E olha o que Chico respondeu: por que então eu devo dar permissão para a publicação? A permissão já não foi dada quando o Espírito deu a comunicação em um auditório com cerca de 500 pessoas. Se foi permitido que o Espírito viesse diante de 500 pessoas e declarasse que Chico era Kardec, qual a importância de Chico autorizar ou não? Já tinha sido divulgado. A história já tinha saído. E a doutora Marlene disse: naquele momento em que ela falava com a Sônia por telefone, o Caibachuca apareceu e disse: pode divulgar. Está aí a comprovação que você estava esperando. Desculpe, mas eu sou chorona. Então, ela disse que em maio de 1998, a mensagem que foi psicografada pelo médium Antônio Badui, pelo Jornal Espírita Mineiro, foi divulgado no Jornal Espírita Mineiro, que é o órgão Espírita Mineiro da Unificação. Em junho, a Folha Espírita publicou o depoimento da doutora Marlene, e em julho, no número especial da revista Goiás Espírita, a reportagem de Weimar Muniz com a mesma convicção. Então foi um momento em que a mensagem, a informação foi ao ar. Mas quem é esse médium? Porque a gente sabe que a gente sempre busca, o critério maior é quem é esse médium. Ele merece tanto crédito assim para a gente dizer: não, foi psicografado, não tem esse médium para que essa mensagem tenha tanto critério de aceitação. Esse médium é um psiquiatra que há muitos anos está à frente dos hospitais psiquiátricos de Tuiutaba. E nos anos 60 ele desenvolveu a mediunidade e operava com Chico Xavier e recebe mensagem de André Luiz e de Lário Silva. Então já era um médium conhecido, já era um médium de comprovações imensas das mensagens que ele trazia. E a mensagem se intitula A Volta de Allan Kardec. Vamos pegar essa mensagem aqui para a gente conhecer o conteúdo dela, aqueles que não conhecem ainda, que diz o seguinte: início do século XX. Nas regiões mais elevadas da espiritualidade, acontecia importante reunião, encontro significativo, decisões de relevância, presença marcante de Allan Kardec. Discutia-se a volta do apóstolo espiritista às vidas terrenas. Época difícil da doutrina espírita. Controvérsia estéril entre os adeptos. Ideia de exclusividade da investigação científica e filosófica. O cientificismo atuante no meio doutrinário negava o aspecto religioso. Urgia, pois, o testemunho do espiritismo, comprometido com as lições da Boa Nova, semeando no coração dos homens o amor e a caridade. Clima de emoção, recolhimento, expectativa.
Venerável preposto de Jesus, envolto de luz alvinitente, dirigiu-se a Kardec e falou com bondade. Chegou a hora, meu filho. O codificador respondeu firme e respeitoso. Estou pronto e confiante. Consta nos registros do mundo espiritual que ocorreu a partir daí sublime e emocionante diálogo, do qual transcrevemos palidamente alguns fragmentos. Renascerás em condições adversas, responde Kardec. Obedecerei à vontade do Senhor. Começarás muito novo, entre aflições e dificuldades. Trabalharás com sacrifício e renúncia por longo tempo. Dedicarei cada minuto à seara do bem. Não possuirás títulos acadêmicos. O único título que almejo é o de fiel servidor do Cristo. Encontrarás desconfianças e agressões. Buscarei na fé e na humildade a força para resistir. Terás a dor por companhia constante. Saberei aceitá-la como amparo do alto. Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti. Cumprirei meu dever e guardarei a consciência em paz. Não farás nada por ti mesmo, serás apenas instrumento. Agradecerei a Deus a oportunidade de servir. Não gozarás as alegrias e o aconchego do lar constituído. A humanidade será minha família. Assumirás espinhosa missão no desdobramento da codificação espírita. Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A tarefa te exigirá devotamento e abnegação. Não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. O iluminado benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário de partida. Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década deste século, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico, renascendo em pequena cidade do interior brasileiro. Essa mensagem do Espírito Hilário Silva, falando da volta de Kardec. Uma mensagem belíssima, que a gente fica se perguntando, mas por que tamanho zelo com essa revelação? Por que isso não aconteceu durante a vida de Chico Xavier? Tantas oportunidades, tantos momentos, por que não? Nós vamos para obras póstumas, novamente. Em dezembro de 1861, em outra conversa de Kardec com um espírito amigo, ele diz: se aquele que te deve substituir fosse designado antes, a obra não acabada poderia ser entravada. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelo ciúme. Discutir-se-ia antes que tivesse dado suas provas. Os inimigos da doutrina procurariam barrar no caminho, e disso resultariam cismas e divisões. Ele se revelará, pois, quando o momento chegar. Essa é a informação dos Espíritos a Kardec, que está lá em Obras Póstumas. E, em verdade, soubéssemos nós, os espíritas, que Chico fosse Kardec, essa revelação já viesse estampada, será que ele ia ter condição de continuar o trabalho dele, de realizar o trabalho dele da forma como ele realizou? Com a sede das pessoas, com questionamentos. Kardec, como muitos questionam hoje, tem nada a ver Chico com Kardec. Não tem nada a ver
Chico com Kardec é só o que se ouve. Então o Espírito sinalizou e a doutora Marlene colocou a público as informações. E aí nós temos hoje, como estamos celebrando, essa figura grandiosa que esteve entre nós, Chico Xavier. Uma personalidade amorosa, religiosa. E nós vamos ver na mensagem do Hilário Silva que naquele momento a preocupação da espiritualidade era o cientificismo atuante no meio doutrinário que estava negando o aspecto religioso. Então a proposta do trabalho da espiritualidade agora era que Chico viesse ressaltar esse aspecto religioso. E a gente sabe que enquanto ele esteve aqui na Terra, ele deu todos os elementos de compreensão e de entendimento de que o aspecto religioso da doutrina espírita está à frente. Não é à toa que o livro do Evangelho está como fiel da balança na codificação, como sendo a terceira obra da codificação. E aí a gente fica pensando, sim, mas para vir teria que ser um espírito. Para trabalhar esse campo religioso, se comentou muito em relação a Chico, que teria que ser uma alma que tivesse vivenciado experiências estreitamente ligadas ao cristianismo. Teria que ser alguém que tivesse vivenciado experiências do cristianismo para sentir o cristianismo da forma como Chico sentiu e passou para todos nós. E aí nós vamos lembrar de que Kardec, em reencarnações interiores, quem foi Kardec? Sacerdote druida, na Gália, hoje França. Também apontado como Quirinius Cornélios, centurião romano em Jerusalém, na Palestina, hoje chamado Israel. Jean Hus, um filósofo reformador religioso na Boêmia. E Hipólito Leão Denis Arribas, um pedagogo em Lyon. Então, essa alma era realmente uma alma que já havia vivenciado o cristianismo, sim. Estava preparada para, nesse momento, dar esse testemunho no aspecto religioso da doutrina espírita. Porque muitos dizem assim, mas Kardec era um educador, e Chico não tem nada a ver com isso. E eu lembro que até se atribuiu a Eurípides Barçanufo para a reencarnação de Kardec, por ser um educador. Mas, se a gente for agora, como nós vamos pensar aqui em Chico, no trabalho que ele realizou no campo da doutrina espírita, nós vamos ver que Eurípides Barçanufo realmente foi um exemplo de educador que esteve entre nós, mas que não realizou pela obra, nem vem realizando o que Chico realizou. E aí nós vamos ver que Chico iniciou muito cedo, aos 17 anos, como foi dito pelo Espírito, estarás ausente durante alguns anos, e quando voltares, isso será em condições que te permitirão trabalhar muito cedo. Então, Chico começou aos 17 anos. E a maior contribuição que nós temos, depois da codificação, a doutrina espírita é a obra de Chico. De Kardec para cá, se nós formos pensar, quem contribuiu mais com o trabalho da doutrina espírita? Se não Chico Xavier. 458 livros, 39 publicados após a morte. Traduções em inglês, francês, alemão, espanhol, japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco e braille. No idioma italiano tem mais de 80 títulos traduzidos, psicografados por Chico Xavier. O Geraldo Lemos, que é presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, ele tem uma reportagem onde ele diz que Chico, as obras de Chico foram traduzidas em 30 idiomas, vendeu mais de 60 milhões de exemplares, isso na época que ele fez esse levantamento. No Japão, já tem traduzido a obra há 2000 anos, Nosso Lar, e que já é um best-seller com mais de 3 milhões de unidades comercializadas só no Brasil. Em 2017, quando eu visitei a residência de Chico, o museu lá de Chico, o filho dele, Eurípides, disse para o grupo de pessoas que estavam presentes na visita, que o
a Amazônia tinha entrado em contato com ele para pedir autorização para comercializar as obras de Chico fora do Brasil. Não como doutrina espírita, sim como autoajuda. Mas a obra estava sendo requisitada demais no exterior. E há muitos anos, as psicografias de Chico são temas de dissertação de mestrado, tese de doutorado em universidades brasileiras. E os trabalhos são os mais diversos, com abordagens que remetem à literatura, à medicina, ao direito e até à administração. Então são obras grandiosas. Na medicina, nós temos a obra de André Luiz. Em 16 volumes, Chico traz aspectos da ciência que já há muitos comprovados. E hoje nós temos a Associação Médica Espírita do Brasil Internacional, que estudam as obras de André Luiz com informações científicas que só recentemente foram confirmadas. Tudo isso pelo punho de Chico Xavier, desse médium grandioso. Mesmo assim, se questiona que Chico não tem perfil de Kardec, que Chico não tem nada a ver com Kardec. E aí a doutora Marlene Nobre, nessa obra, ela diz assim: como explicar a obra assombrosa recebida por Chico na área da ciência, da literatura e da história? É preciso lastro espiritual e moral por parte do médium para que os espíritos possam escrever através dele. Então Chico não era um espírito só amoroso, só cristão. Ele tinha um lastro espiritual. Porque nós encontramos aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, no item 225, o Espírito Erasto dizendo: assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Então os espíritos jamais teriam condições de transmitir, através de Chico Xavier, a grandiosa obra que nós temos hoje, de Emmanuel, de André Luiz, a começar pelo livro de poesias de tantos autores que nós recebemos, o Parnaso de Além Túmulo. Se ele não fosse um espírito com inúmeras vivências, com inúmeras experiências em campos diversos. Então, no meu entendimento, Kardec, naquele momento, ele era o educador. Mas nós sabemos que nós podemos vestir vestimentas inúmeras. E aí ele retorna na condição de um médium, como foi dito nesse trabalho do Espírito Hilário, que ele não iria de maneira nenhuma criar nada, ele só seria instrumento. E se a gente for lá para obras póstumas, os Espíritos dizem para Kardec que a tarefa dele vai ser mais fácil do seu continuador, porque ele não vai mais ter o trabalho de se sentar sobre as ideias e construir um edifício que já vai estar construído. Ele vai ser apenas um instrumento, que o Chico Xavier foi durante toda a sua reencarnação. Então o Chico antecipou a humanidade em alguns milhares de anos. O que nós temos de informação hoje pela obra de Chico Xavier, nós vamos gastar aí séculos para digerir. Não tenha dúvida, são 400 e tantas obras, só as obras de André Luiz, que a gente começa a estudar e volta a estudar e volta a estudar. Livros que estão sendo estudados em universidades, descobertas que estão sendo comprovadas, fatos que estão narrados na obra que se diz assim, isso aqui, como é que Chico poderia, há 50, 70 anos atrás, ter conhecimento dessas informações? E aí eu lembro que um amigo estava comentando que estava com Chico, e Chico perguntou para ele o que era multimídia, há uns 70 anos atrás.
atrás. Aí o amigo disse, multimídia, Chico. Não conheço esse termo, não. Ele disse, não, porque os espíritos estão me dizendo aqui que vai chegar um tempo que a doutrina espírita vai ser muito bem divulgada através das multimídias. Então o espírito está no meio do tempo. Um espírito preparadíssimo em convivência permanente com o mundo espiritual. E vão ser necessários séculos, sim, porque praticamente nós estamos adentramos o século XXI, foi quando as obras começaram a ter essa grande divulgação. Tem muita gente que não conhece, mesmo o movimento espírita não conhece as obras de André Luiz, não conhece as obras de Emmanuel, sabe que existe, mas nunca leram nenhuma. Então nós vamos ainda ter séculos de estudo, essas obras vão se renovar ainda por muito tempo, muita informação que a gente ainda vai, até nós que estudamos, que não aprendemos assim no olhar de vista, daqui a uns anos nós vamos entender, nós vamos compreender aqueles ensinamentos, nós vamos ver a ciência comprovando e aí a gente vai entender melhor. Então o Javier Godinho, jornalista, diz: no futuro, extirpado o fanatismo religioso dos corações, expulso o egoísmo e o orgulho das igrejas, o historiador escreverá que viveu no nosso tempo Francisco Cândido Xavier, sob muitos aspectos, o mais profundo profeta de todas as épocas. Chico não vai ser esquecido. Cada dia que passa, mais ele é reconhecido, mais ele é buscado, mais ele é procurado, mais ele é reverenciado. E lá na frente, como nos diz aqui o Javier Godinho, nós vamos, quando não houver mais esse fanatismo, esse egoísmo religioso, nós vamos reconhecer na figura de Chico um medianeiro que trouxe uma imensa contribuição para a nossa humanidade. E aí que a gente possa ter compreensão, entendimento da importância desse espírito que esteve entre nós, da importância do trabalho que ele trouxe, porque através das obras que ele trouxe, principalmente das obras de André Luiz, nós temos um desmembrar da codificação, nós temos informações que estão na codificação de uma forma mais ampliada. Isso a gente pode entender como sendo esses dois espíritos uma só alma, uma só missão? Eu deixo uma interrogação para vocês. Aqui eu trouxe uma ideia que me passou, um entendimento que eu fiz através de uma leitura, e como diz Emmanuel, nenhuma escritura de particular interpretação. Eu interpretei dessa forma esses fatos, essa é a minha convicção, mas estou passando nesse momento em que nós estamos fazendo essa homenagem a Chico, para que a gente reflita quem foi realmente essa personalidade que esteve entre nós. Terá sido somente aquele homem simples, sem estudo, sem condições de um trabalho, que se debruçou sobre as obras. Quem era aquele espírito? Qual era o cabedal de conhecimento, de entendimento daquele espírito, para tantos espíritos se chegarem a ele, terem acesso através da sua mente, a trazer tantas informações para nós, de forma que hoje elas estejam sendo trabalhadas pela ciência. Então, se é uma só alma, se é uma só missão, fica para nós esse questionamento. Obrigada. Desculpe o choro.